Nós estamos aqui no IAN com o pastor Almir Marrone, diretor de publicações da Divisão Sul-Americana, que está aqui conosco, participando do primeiro simpósio de líderes de comportagem aqui no IAN. Pastor, fala um pouquinho sobre o evento, sobre o que está acontecendo, sobre a expectativa de vocês aqui no IAN. Obrigado, Rebeca, pela oportunidade. Nós estamos realmente no IAN porque o IAN é um dos dois centros universitários mais importantes da América do Sul. Daqui saem cerca de 1.000 jovens que comportam nas férias. Eles são liderados por cerca de 30 a 40 jovens, que são os que coordenam os grupos, as equipes, que vão para diferentes estados aqui no Brasil. E nós sentimos, com o passar dos anos, que com o crescimento da quantidade de jovens que comportam e com a importância desse ministério no desenvolvimento deles e também para o preparo futuro de líderes para a igreja, é muito importante que nós já comecemos a desenvolver uma liderança aqui dentro, ao ponto de ajudarmos esses jovens a enfocarem o seu trabalho como líderes aqui sob um prisma de visão correta, missão, foco na salvação de pessoas para Cristo através da comportagem e um serviço que forme os jovens que participam dessas equipes de uma forma integral. Esse é o propósito do simpósio, ressaltar esses pontos fundamentais para o sucesso do trabalho da comportagem. E o que a Divisão Sul-Americana tem preparado para esses jovens comportores? Que, lembrando que não são somente os estudantes de teologia, mas sim de todos os outros cursos, os projetos Sonhando Alto, que eles conseguem a bolsa para vir para a faculdade novamente estudar. A comportagem para o colégio e o colégio para a comportagem existe dentro de um relacionamento muito próximo. Como você mencionou, existe o projeto Sonhando Alto, ao qual muitos vêm para o colégio via esse projeto, comportam por um ano até conseguirem recursos e virem para o colégio. Quando eles chegam aqui, a comportagem não se torna apenas uma questão de subsistência, de recursos, mas ela se torna uma parceira dentro do processo formativo dos jovens. A comportagem ela tem 3 propostas básicas. A primeira é a pregação do Evangelho através dos livros. A segunda é o desenvolvimento das habilidades e talentos que esses meninos têm. A partir do momento que comportam, esses talentos são desenvolvidos, são adquiridos, e pelo exercício do trabalho da comportagem, visitando pessoas, conversando com elas, argumentando com elas sobre o benefício dos livros, elas se desenvolvem. Esses jovens transformam praticamente sua maneira de encarar o mundo e a missão da igreja. E o terceiro objetivo, logicamente, é que eles continuem obtendo recursos que os permitam concluir os seus estudos aqui. Então, dentro dessa ideia, a divisão tem procurado, dentro dos colégios, treinar líderes e treinar os próprios estudantes que saem a comportar. Então, nossa primeira atividade é fazer um culto de gratidão, como tivemos na sexta-feira à noite, agradecer a Deus as bênçãos do verão, que foram inúmeras bênçãos, muitas vitórias, muitas lutas, é verdade, mas Deus esteve operando milagres na comportagem. Em segundo lugar, reunir os líderes neste sábado para mais consagração, mais busca de poder e também discutir os nossos desafios como líderes para que esse trabalho seja aprimorado. Então tivemos esse dia aqui no IAN, esse simpósio para desenvolvimento dos líderes das equipes de comportores e estudantes. O que o Ministério de Publicações da Divisão Sul-Americana e da nossa União Nordeste espera desses líderes? Bom, nós esperamos que os líderes eles exerçam o seu trabalho, a sua atividade aqui com um comportamento ético correto, né, que recrutem de uma forma honesta, com credibilidade, sem promessas que não possam ser cumpridas, sem a coação para que eles venham a comportar nessa ou na outra equipe, que eles possam trabalhar unidos,
sob uma única bandeira, não uma bandeira regionalista, mas uma bandeira unificada, que é a Coportagem Evangelística, que é a bandeira de todos nós, e que eles sejam líderes responsáveis pelo rebanho que tem aos cuidados deles. De certa forma, eles já exercem um tipo de ministério de ajuda, de apoio, de capacitação e de assistência a esses jovens que vêm comportar. Muitos pela primeira vez, outros que estão aí concluindo o curso, não importa, há um grupo heterogêneo que comporta, mas todos eles têm as suas necessidades de assistência, de acompanhamento, de motivação, de ajuda, de apoio de um líder. E é isso que a gente espera de um líder de equipe de comportores e estudantes. E os planos, acerca dos planos e os ideais da comportagem, não só na União, como também para a divisão? Bom, a comportagem evangelística é uma obra missionária da igreja. Ela não é um negócio. Muita gente confunde a comportagem como um negócio de vendas. A venda é um canal para que nós cheguemos ao lar da pessoa. Através da venda do livro, nós chegamos lá. Esse é o canal de chegada. Por isso existe a venda. Também a venda possibilita que a mensagem permaneça na casa dessas pessoas. Ali fica o livro. E esse livro vai continuar a sua pregação silenciosa por muitos anos e gerações. Em segundo lugar, a comportagem, ela envolve o agente humano. Não existe comportagem sem comportor. Então, na união entre o livro, que é o canal de comunicação da mensagem, e o comportor, que é o meio que conduz esse canal, é que se completa uma obra de influência na mente de quem será visitado. Porque as pessoas visitadas, elas não recebem apenas um livro, elas recebem um jovem, uma jovem, que tem um poder de influência. O testemunho de um jovem que sai daqui do colégio e que vai no verdadeiro espírito de missão, de consagração, é um testemunho fantástico, que impacta as pessoas. E é essa união entre o testemunho humano, do elemento, do agente humano, comportor, evangelista, estudante, seja ele moço ou moça, unido ao conteúdo dos livros, é que torna a comportagem eficaz. Se nós separarmos essas duas coisas, não chegaríamos lá. Então, nosso alvo é que cada vez mais os jovens se engajem nesse ministério. Na divisão sul-americana, nós temos em torno de 7.000 jovens que comportam no verão e cerca de uns 5.000 que comportam no inverno, totalizando 12.000, mais ou menos, que comportam ao longo do ano. E esse é um número expressivo, e essa quantidade, esse exército, chega a visitar cerca de 7 milhões de pessoas por ano, que é um grande alcance, um grande impacto. E a visita de um comportor não é uma visita flash, não é rápida, é uma visita que contém apresentação, que contém conclusão, que contém um apelo, que contém testemunho e em muitos lugares contém oração e até mesmo um segmento de estudo bíblico e acompanhamento. Então é uma obra realmente evangelística e esse é o plano, que a comportagem seja cada vez mais evangelística dentro da sua natureza, cumpra esse objetivo e de forma silenciosa, mesmo imperceptivelmente, porque não é um show aberto para todo mundo ver, não é? Como hoje a gente vive na época aí dos reality shows, não é? A comportagem não é um reality show, acontece nos bastidores, né? Por trás da cortina, mas acontece. É um ministério que acontece e que realmente tem causado um impacto muito poderoso lá na linha de frente e também na vida daqueles que se envolvem, que são jovens estudantes. Nós sabemos que a comportagem é muito importante para a divisão, nós sabemos também que os comportores são muito importantes. E para quem nunca comportou, como é que o senhor deixa o convite para que eles se animem a comportar esses estudantes que querem viver uma vida dependente de Deus? Em primeiro lugar, a comportagem não é um negócio, não é um trabalho, não é um emprego, é uma missão e está mais relacionado com chamado do que com uma proposta. Não espere alguém fazer uma proposta para você para ser um comportor. Esteja aberto ao chamado de Deus. Procure conhecer o que significa ser um comportor. A abundância de materiais
sobre isso, no colégio especialmente, a biblioteca está cheia, creio que nos dormitórios também, livro Mensageiros da Esperança. Converse com os líderes de comportagem que estão aí no campus do colégio. Mas, acima de tudo, ore muito a Deus, leia muito a respeito e sinta o chamado de Deus. Sem o chamado para servir, não há porquê ser um comportor. Você tem que ter o chamado. Por quê? Porque a comportagem é uma missão. E sem esse senso de missão, ela se transforma meramente num negócio. E não é esse o plano de Deus e nem é esse o plano da igreja. Então, se você está aqui no colégio, se você é um jovem que quer ter uma experiência missionária profunda, a comportagem é essa oportunidade. Você mencionou a dependência de Deus. A comportagem leva você por um caminho em que você se sente muito pequeno e você depende de Deus a cada momento. A comportagem leva você por um caminho que você sente a necessidade de conexão com o Espírito Santo para você poder falar as palavras certas no momento certo. Então você tem que buscar a Deus. E a comportagem é uma atividade espiritual, porque os anjos do Senhor estão envolvidos e também os anjos do inimigo estão envolvidos, porque a batalha, o conflito ocorre dentro dos lares. Quando está um comportor, um mensageiro de Deus, o inimigo não se satisfaz com isso. Então há ali o palco da decisão. O palco da decisão é muito solene. A batalha ocorre, forças invisíveis estão ali. Então o comportor precisa ter certeza de que ele vai entrar dentro do campo de batalha mesmo. Ele verá grandes sinais do dedo de Deus, mas ele também verá sinais de que o inimigo não está gostando dessa atividade. Então eles têm que estar preparados para viver essas grandes emoções na comportagem. Mas aqueles que se lançam nela com consagração e dependência de Deus são grandemente abençoados. Nós queremos agradecer aqui ao pastor Almir Marrone, que esteve conosco, tirou um pouquinho de tempo para fazer essa entrevista. Muito obrigada pela sua presença. Nós agradecemos em nome do IAN e da Missão Ianense.